A escravidão foi e sempre será um dos atos mais cruéis que o ser humano já cometeu, e o artigo 4 dos direitos humanos serve para impedir que isso ocorra novamente em nosso mundo, pelo menos até certo ponto. Apesar de existir este artigo, lugares menos civilizados ou lugares sem leis, a escravidão e o tráfico de pessoas ainda ocorre quase que livremente, em meio ao caos que há nesses países. Pessoas são levadas e forçadas a trabalhar ou são abusadas. Segundo alguns dados de 2013, cerca de 25 a 40 milhões de pessoas foram traficadas em torno de todo o globo, sendo a maioria na Ásia. O recrutamento de meninas e meninos para o uso como soldados foi documentado extensivamente em conflitos na África Central e no Oriente Médio, entre outras regiões, de acordo com o relatório global sobre o tráfico de pessoas. Esses grupos também estão envolvidos em tráfico de adultos e crianças para serem explorados em mineração e outras indústrias extrativistas, bem como para infundir medo no controle da população local. Mulheres e meninas são usadas como escravas sexuais para aumentar as taxas de recrutamento e recompensar os soldados. Essa foi a história de Nadia Murad, embaixadora da boa vontade do UNODC, para a dignidade dos sobreviventes do tráfico de pessoas e vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2019, a qual foi vendida e explorada sexualmente juntamente com milhares de outras meninas e mulheres da comunidade yazidi, após o Estado Islâmico se apoderar de sua comunidade no Iraque quando ela tinha 19 anos de idade. Nas zonas de conflito, o tráfico de seres humanos é perpetrado não apenas por grupos armados, mas também por outros criminosos que fogem do perigo da perseguição. As populações que sofrem deslocamentos forçados são alvos de criminosos, incluindo os assentamentos de refugiados sírios, iraquianos e afegãos. O relatório destaca que as circunstâncias geradas ou ampliadas por conflitos armados, como deslocamento, estado de direito fraco, adversidades socioeconômicas, fragmentação social e o processo de ruptura das famílias, aumentam a vulnerabilidade das pessoas no tocante ao tráfico de pessoas. Em nível global, os países estão aumentando o número de vítimas identificadas e reportadas, ao mesmo tempo que aumentam o número de penas impostas aos traficantes. O número de vítimas atingiu seu nível mais alto em 2016, quando mais de 24 mil vítimas foram detectadas. O continente americano e algumas partes da Ásia reportaram o maior número de vítimas detectadas. O relatório também aponta que o percentual de vítimas domésticas identificadas, vítimas de pessoas dentro de seu próprio país, dobrou de 27% em 2010 para 58% em 2016. A maioria das vítimas que são detectadas em regiões que não são as de seu país de origem são provenientes do leste da Ásia ou da África subsaariana. Essa situação pode estar relacionada aos elevados níveis de impunidade nessas regiões, que são frequentemente áreas de origem das vítimas. Os países mais ricos são os mais propensos a serem áreas de destino de vítimas, que são recrutadas de países de origens distantes. Aqui no Brasil, tivemos um caso recentemente onde os 3 líderes da Igreja das Nações da Poderosa Mão de Deus foram presos pelos agentes do Núcleo de Proteção de Crianças e Adolescentes da Polícia Civil de Maringá. Foram acusados por tráfico humano com o objetivo de trabalho escravo, no dia 23 de julho. Segundo investigações policiais, os pastores evangélicos, que eram marido, mulher e um filho, administravam um projeto de venda de pizzas com auxílio de mão de obra infantil equivalente à escravidão. No mínimo, 5 crianças estariam praticando trabalho escravo, indo de porta em porta vendendo pizzas nos bairros até quase de madrugada, e diversas vezes eram encaminhados para fazerem serviços em outros lugares, sem receber nada em troca, nem mesmo algum sustento, tendo que trabalhar com fome na maioria das vezes. Durante a operação policial, no dia 23 de julho, que acabou com a prisão dos 3 pastores, agora indicados por tráfico de pessoas, a polícia encontrou 16 mil em espécie e uma arma, ao passo que a vigilância sanitária encontrou uma grande quantia de alimentos armazenada de uma maneira que infringia as leis. Grande parte não mostrava mais estado para o uso humano.